Vamos viver os nossos sonhos, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tá aqui nessa vida, ela é única. Sempre digo que a persistência é para os fortes. Então, a minha vida toda eu sempre pensei que eu preciso persistir naquilo que eu quero vencer. Transformar, uma coisa que eu levo a mim, assim, transformar o medo em força para ir atrás dos meus sonhos, né? Não deixar com que o medo me barre. Sim, eu crie mais força para ir atrás e conseguir realmente o que eu tanto sonho, o que eu tanto almejo, né? Minha força, ela vence meu cansaço e transforma a minha vida. Que assim, o homem também possa passar por esse momento, mas como que a mulher, ela se transforma com a chegada de um filho, né? E eu falo, a chegada de um filho não é ali na hora que nasce, sabe? Acredito que assim, o homem também possa passar por esse momento, mas como que a mulher, ela se transforma com a chegada de um filho, né? E eu falo, a chegada de um filho não é ali na hora que nasce, sabe? É isso. A virada de chave, ela vai além. Vai além do que a gente pode imaginar. São alguns meses depois, né? Sim. Então a ficha vai caindo e aí você entende que alguém ali, você tem uma vida, você é o espelho e você é quem vai ensinar. E aí você tem que ser forte. Eu sempre fui muito comprometida, eu sempre estudei, eu sempre quis ser alguém. Mas eu acho que na hora que meu filho chegou, o Fabi chegou, eu falei, agora, tipo, né? Eu preciso ser, né? Eu preciso ser alguém, eu preciso ser uma pessoa forte de corpo, forte de saúde, forte de mente e para poder dar todo o suporte para ele. E eu acho que essa chave terminou de virar quando, né, o pai dele também, né, aí faleceu. E aí eu acho que eu precisei ser mais forte ainda, porque eu entendi que era eu, né? E aí a vida, ela vai aos pouquinhos tomando o seu rumo, né? Mas foi esse momento, a viradinha. Ai, é incrível. A gente, muitas vezes, a gente não para analisar, né? Não para pensar realmente os pontos ali que transformam a gente. Muitas vezes a gente acha que algumas situações vêm para desestabilizar a gente, mas não é. Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo assim que ela vem para nos fortalecer, para fazer com que a gente cresça. Só que tudo também vai depender de como eu encaro isso. Se eu encarar uma dor pela dor e simplesmente abafar aquela dor, não tentar tirar, resolver, né, é mais difícil. Se torna mais difícil. Mas quando a gente encara essa dor e a partir dela a gente vê uma oportunidade de ser melhor, de crescer, de expandir, essa dor não é mais dor. Ela é apenas um degrau. Né? Ela deixa de ser dor, ela passa a ser um degrau. Como você era antes dessa virada de chave? Eu era muito sonhadora. Isso até hoje. Tenho muita vontade, assim, né? Eu penso, enfim, eu vejo a vida sempre. Eu sempre vejo o lado bom das coisas. E eu acho que eu já era assim. Só que eu acho que isso fortaleceu. E uma coisa, assim, que eu sinto que mudou é em relação a ter clareza do futuro, assim, clareza do que realmente eu quero. Porque o que eu sinto é que antes eu era mais insegura, assim, eu não conseguia ter muita clareza do amanhã, sabe? Sim. Pra mim era tipo, vai dar certo, né? Mas. E hoje não, hoje assim eu falo, vai dar certo. Tem que dar certo. E se não der certo assim, vai dar certo assim. Vou fazer Vou fazer dar certo, sabe? Então essa clareza, né, do que eu quero, de como eu quero chegar lá, de como eu quero estar lá. Então, assim, eu acho que isso mudou, assim. Realmente essa clareza do amanhã, assim, sabe? Eu acho que foi o que mais mudou, né? De como eu era pra como eu tô hoje, assim.
E você, Jus, como era antes dessa virada? Eu sempre sonhei. Sempre sonhei ser o que eu sou hoje. E, assim, o sonhar e realizar são coisas totalmente diferentes, né? Sonhar, todo mundo sonha. Realizar, eu falo que é para todos, aqueles que querem, né? Porque não é fácil. Realizar um sonho depende de mim, depende da minha fé, depende de eu buscar o Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que além de todas as coisas, Ele é o maior de tudo, né? Se a gente não buscar força em Cristo, infelizmente a gente não consegue sozinho. E eu, nem um momento eu consegui sozinho. Eu consegui além de Deus, né? Ele em primeiro lugar. O meu sonho foi realizado através do meu esposo e também dos meus filhos. Eles me ajudaram a realizar os meus sonhos. Que foi através dele, do meu esposo, que eu consegui terminar os meus estudos, consegui fazer cursos, consegui chegar no que eu sou. Então eu tenho muito que agradecer, além dele, né, os meus 2 filhos também. Legal. Você, Olha, eu era bem insegura. Como eu disse antes, eu tinha bastante medo. E depois dessa virada, como eu tive que começar quase do zero aqui, então eu me preocupava muito com o que os outros iam achar, o que iam pensar do meu trabalho. Eu me comparava também com os outros. E depois que eu dei essa virada, eu vi que eu já sabia que eu era capaz, mas eu tinha medo, né, de colocar isso para fora. E depois disso, eu vi que realmente eu sou capaz e basta a gente acreditar. Que nem ela falou, a gente tem que acreditar, e eu sou uma pessoa de muita fé, coloco Deus sempre à frente e sei que tudo que é da vontade dele, né? Então, aquela insegurança que eu tinha sumiu e hoje em dia eu vivo um sonho que eu sempre busquei. olha, uma coisa que eu acho bem bacana é essa força que faz brotar, né? É o acreditar. E isso é muito importante na nossa vida. Sheila, como você era antes da sua virada? Eu sempre de fui chave? muito feliz ali. Eu sempre autêntica, assim, nunca tentei ser diferente, só que eu era vazia. Eu era vazia. Eu não tinha planejamento e eu acredito que essa virada de chave trouxe para mim mais autenticidade, mais planejamento de vida e me encheu mais de força, de resiliência e hoje eu sou completa. Hoje eu sou mais feliz ainda. E assim, transparece em tudo que eu faço, porque tudo que eu faço com muito amor, muita dedicação. E nada em mim é mentira, porque eu não consigo ali. Então a gente tem que estar ali forte. Então, naquela época, eu às vezes fazia por fazer, fazia porque gostava de fazer. Sim. Hoje eu faço unhas, eu tenho que fazer até meia-noite, 1h e pra mim não vai. Eu não vou dizer pra você que eu sou hipócrita, dizer que o dinheiro não é bom, mas eu amo o que eu faço. Sim. Tá entendendo? Atender as pessoas. Então, naquela época pra mim era vazio, tanto faz. Então, essa virada de chave veio pra me transformar, ter planejamento na minha vida. E eu acredito que todo ser humano, ele precisa, para ele ser melhor, ele precisa de planejar. Hoje eu vou fazer isso. Nem que não dê certo de fazer tudo, mas você colocou na sua mente. Você tem que ter uma meta. Sheila, qual foi o momento mais marcante para você na sua vida? O momento mais marcante da minha vida, que eu não esqueço, assim, em nenhum momento, assim, que marcou, assim, que deixou marcas, assim, doloridas e foi meu parto. Seu parto. O meu parto foi o momento mais marcante. Assim, eu tive um parto muito complicado, né? O André nasceu de fórceps, então, assim, aquela dor, sabe? É tanto que eu nunca mais quis ter filho. E outra coisa E daí era muito nova, errei muito com ele. E daí eu acho que isso aí marcou muito, porque eu até hoje eu peço muito perdão, porque não é que eu era ruim, é que eu queria fazer ele diferente, que ele fosse um homem bom. E assim, eu não tive oportunidade, então isso aí é um momento que marcou muito, sabe? A infância dele é tanto assim que eu não consigo retratar e falar pra vocês muito sobre a infância dele, porque é um momento que marcou mesmo.
Eu lembro, assim, de traços, mas que eu tinha que trabalhar muito e eu achava que o bom pra ele era dinheiro, que eu tinha que dar o bom e o melhor pra ele. Mas não era. Hoje eu entendo, eu pedagoga, hoje eu, enquanto mãe, hoje enquanto vó, depois que apareceu a Ana Júlia, eu entendo que a gente precisa dar pros nossos filhos amor, carinho, atenção. Só que eu queria trabalhar, porque eu queria que ele tivesse as coisas. Mas era muito nova. Então eu errei muito. Então isso é uma dor que eu tenho, uma dor que eu peço perdão pra ele, peço perdão pra Deus. E se eu pudesse voltar atrás, eu queria voltar e ser diferente. Mas foi tudo por amor. Tudo por amor. Esse podcast, até eu ia falar isso lá no final, mas a marca dele é coragem. A marca dele é propósito. A marca dele é recomeçar. Nós, todos os dias, né, a gente traz essas marcas boas, não tão boas, que a gente aprende, outras que a gente passa batido, não aprende. Mas, assim, ela sempre é um recomeço, né? Virar a chave é ter a coragem do recomeço. Então, assim, quando a gente traz essa questão do momento mais marcante na vida da gente, quando a gente hoje olha para esse momento, a gente percebe o quanto que a gente já, sabe, alcançou. Evoluiu também. Evoluiu, cresceu, sabe, desenvolveu. E hoje, o autoconhecimento que a gente traz, já aprendeu e está aprendendo, nos permite isso. Você olhar, compreender, errou. E hoje a gente não precisa ficar se cobrando e se julgando, né? O que mata muito a gente mesmo, enquanto mãe, enquanto mulher, é o nosso julgamento, né? A nossa cobrança de ser sempre melhor, sempre Severa, rígida, né? Porque acha que tem que... Ah, mas é desse jeito que vai dar certo, que eu tenho que ser rígida, porque eu tenho que fazer ele um homem forte. E eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que juntar dinheiro, que eu tenho que fazer uma faculdade. E a gente não vive um momento essencial. presente. Que é o presente. Amanda, qual o seu momento mais marcante? Eu me sinto até mal de falar, assim, porque muitas vezes eu falo, depois que aconteceu com a minha mãe, é a mesma coisa de falar Amanda antes do acontecimento com a Dona Maria, Amanda depois, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Então eu falo, o que aconteceu com a minha mãe me tornou uma pessoa muito melhor. Mas eu lembro exatamente da ligação da minha cunhada. Amanda, era por volta das 7 horas da manhã. Amanda, sua mãe. Na hora, assim, meu coração disparou. Na hora eu já imaginei. Porque eu e minha mãe não tem como explicar o jeito que eu era com ela. Minha mãe era... Eu chegava na casa dela, ela colocava um pouquinho de café pra mim, pra hora que eu chegar, ela acabar de completar, para não estar tão quente o café. Para eu tomar o café na temperatura ideal. Então, o momento mais marcante foi quando a minha mãe teve AVC, que a minha vida dali virou de ponta cabeça. E eu lembro a imagem eu estava sentada na rua, assim, do hospital, e eu senti o vento batendo na minha cara, assim, e eu senti a mão de Deus batendo, assim, parece que eu vejo hoje. E eu falava, meu Deus, eu não deixa minha mãe embora, assim, eu poder ela ver meus filhos, porque eu ainda não era mãe. Então, pra mim, foi... Eu tenho a minha mãe hoje, mas ela é como se fosse minha filha, né? Eu que tenho que cuidar dela. Então, o AVC da minha mãe me transformou como mulher, me deu força. Tudo que eu faço hoje em dia, eu penso nela, em ser uma boa mãe, eu me espelho nela. Como eu acho que a Maria, eu quero que a Maria me ame, o jeito que eu amo minha mãe, porque é um amor, assim, a minha mãe não tem como explicar o que era ela pra mim. Então eu tento cuidar dela da melhor forma. Só que é uma dor, é uma falta, eu tenho ela ali perto de mim, mas eu não poder conversar, de dividir, é uma dor que eu vou carregar.
é meu último dia.